Bom dia, boa noite, boa tarde. Estamos aqui para iniciar o nosso curso de termodinâmica. Então, senhores e senhoras, sejam muito bem-vindos a este nosso curso. É com grande prazer que a gente inicia o curso falando de termodinâmica, porque a termodinâmica é, sem dúvida, uma das mais importantes disciplinas que vocês verão, não só dentro da cadeira de fenômenos de transporte, mas certamente dentro de todo o seu curso de engenharia, de ciência, porque a termodinâmica está na base da nossa ciência. São princípios sobre os quais se alicerçam toda a base científica que temos até então, temos até hoje, ok? Então, sempre que você se deparar com um problema, seja um problema teórico, seja um problema científico ou um problema prático no mundo das empresas, no seu dia a dia profissional, você vai ter uma certeza. Você vai ter a certeza de que os princípios termodinâmicos estão sendo respeitados, de que a primeira e a segunda lei da termodinâmica são válidas para aquele problema, para aquele fenômeno. Logo, mesmo que você não conheça profundamente a dinâmica por trás desse fenômeno, deste problema que você está se deparando naquele momento, você vai saber que pode fazer deduções a partir da primeira e da segunda lei, ok? Então, é muito importante que vocês se tornem fluentes nos conceitos dessa disciplina e consigam extrapolar, consigam transcender os conceitos para o mundo real, para explicar fenômenos físicos, fenômenos do dia a dia, porque isso vai fazer com que vocês sejam capazes sempre de explicar fenômenos e tirar, então, conclusões sobre o que vai acontecer e o que pode já ter acontecido, ok? Isso é fundamental em ciência e em tecnologia. Bem, então, esta preciosidade, que é a nossa termodinâmica, vai iniciar o seu processo, ok? Estudando sempre as interações de energia. A termodinâmica, ela se debruça sobre as definições do que vem a ser energia, que não é uma definição trivial, é uma definição importantíssima na física, sempre em debate, e principalmente sobre como ocorrem as manifestações da energia. A energia vai se manifestar na forma de calor e trabalho, a gente vai ver isso para frente, e principalmente como que estas manifestações de energia, o calor e o trabalho, transformam mutuamente um no outro e podem vir a se transformar naquilo que nós desejamos, seja numa energia mecânica, seja uma energia elétrica, seja uma energia magnética, ou seja, naquilo que nós desejamos para o nosso trabalho, ok? Bem, aqui a gente vê dois exemplos, né? Enquanto eu falava, eu tenho à nossa esquerda aqui uma labareda de fogo muito alta. Essa labareda deve ter uns 3 metros. E como que eu faço que isso aconteça, né? Como que eu crio esse tornado de fogo? Ora, eu faço isso utilizando princípios termodinâmicos, ou posso explicar, né? Utilizando princípios termodinâmicos. Ora, eu vou ter aqui vários fenômenos que a gente vai se debruçar ao longo da nossa disciplina, como, por exemplo, eu vou ter uma convecção forçada neste princípio por esses ventiladores. O ar aqui vai se aquecer, consequentemente ele vai subir uma convecção natural. E por que acontece essa convecção natural nós veremos ao longo do curso. Isso tem a ver com a mudança da sua massa específica, com fenômenos como empuxo, ok? E essa convecção natural do ar para cima vai fazer com que aconteça um tornado de fogo. Bem, outro princípio sobre os quais nós nos debruçamos sempre é o da geração de energia. A gente fala geração de uma forma coloquial, né? Que é a geração de energia elétrica. Ou seja, eu posso utilizar fenômenos físicos relacionados à fissão nuclear, é isso que acontece em uma usina nuclear, e nessas usinas nucleares eu crio um escoamento que vai rodar turbinas e, consequentemente, disponibilizar energia elétrica. Então, percebam que essa
usina, que aqui está, esses tipos de construção muito famoso, você vê em desenhos dos Simpsons, em filmes americanos e tudo mais, é o central de resfriamento, né, são as torres de resfriamento, de condensação de usinas nucleares americanas. Perceba que ela é bem diferente das usinas nucleares brasileiras, como a Angra, usina de Angra que aqui está, certo? A usina de Angra, ela não tem esse tipo de construção, o processo dela é diferente e a gente pode ver isso mais para frente, ok? Esse tipo de construção característico dela aqui é uma construção alemã, de um projeto alemão, ok? E aqui que fica o reator. Bem, mas voltemos à nossa disciplina e vamos começar então a sistematizar o conhecimento. A primeira coisa, os primeiros princípios fundamentais que a gente precisa determinar são os esquemas referentes à fronteira, sistema e vizinhança de um sistema termodinâmico. Ou seja, um sistema termodinâmico, tudo que a gente trabalhar, a gente vai determinar como sendo um sistema termodinâmico. O que é um sistema termodinâmico? Nada mais é do que uma região do espaço, bidimensional ou tridimensional, seja lá qual for, que vai estar limitado por uma superfície. E essa superfície, ela pode ser uma superfície real ou uma superfície imaginária. Não necessariamente essa fronteira que a gente vai chamar, né, essa superfície, ela vai ser algo físico, tangível. Nós podemos determinar de modo teórico essa fronteira e ainda assim termos um sistema termodinâmico, ok? Então eu posso ter uma fronteira física, uma fronteira realmente tangível ou uma fronteira fictícia, uma fronteira imaginária, ok? E sempre que uma energia, né, atravessar a fronteira do meu sistema, seja de dentro do sistema para a vizinhança, que é tudo que está do lado de fora do meu sistema, ou da vizinhança, ou meio, para o interior do meu sistema, sempre que energia atravessar o sistema, ela vai se manifestar na forma de calor e barra ou trabalho. Ou seja, ela pode se manifestar na forma de calor, pode se manifestar na forma de trabalho, ou pode se manifestar na forma de calor e trabalho simultaneamente, ok? A gente vai se debruçar muito sobre esses conceitos de calor e trabalho. Mas se neste momento você já colocar na sua cabeça de que calor e trabalho só podem existir se a energia cruza a fronteira do meu sistema. Então, se você já colocou isso na cabeça, parabéns, você já está muito bem, já está muito adiantado nessa disciplina, certo? É fundamental essa noção de que calor e trabalho nada mais são do que energia cruzando o sistema. Então, está errado, de novo, repito, está tecnicamente errado dizer que um sistema contém calor ou trabalho, ou que a vizinhança, o meio externo ao sistema, contém calor ou trabalho. Não! A vizinhança, o meio, pode conter energia. O sistema pode conter energia, nunca calor ou trabalho. O calor e o trabalho só vão aparecer quando a energia cruzar a fronteira do meu sistema, seja para sair do sistema ou seja para entrar no sistema. Ok? Pense sobre isso durante 1 minuto. Repita o que eu acabei de falar. Pause o vídeo e repita isso. Olhe, energia, quando atravessa a fronteira do sistema, se manifestará na forma de calor ou trabalho. De novo, pode ser na forma só de calor, pode ser na forma só de trabalho, ou pode ser na forma de calor e trabalho. Veremos já já isso. Bem, e o que são, né, este calor ou trabalho, então? Bem, novamente, eu falo para você, olha, calor e trabalho eu vou chamar de W, ok? E calor eu vou chamar de Q na nossa disciplina. Cuidem bem das nossas siglas, dos nossos simbolismos nessa disciplina, se torne bem íntimo deles,
ok? Nunca, em momento algum, deixe passar um simbolismo que você não tem identificado. Então, durante as aulas, seja em casa, seja em sala de aula, sempre tenha certeza de que você tem conhecimento de que cada letra, de que cada sigla significa nesse curso, porque senão você não vai entender absolutamente nada. Você vai perceber que esse W vai virar W ponto, esse Q vai virar Q ponto, esse W vai virar Wzinho, o Q vai virar Qzinho, e cada um desses simbolismos tem um significado específico, um significado físico muito específico. E é muito importante que você saiba disso. Bem, neste momento estamos chamando de E, então, que é a nossa energia, ok? Ora, se é energia, no Sistema Internacional de Medida, no nosso SI, a unidade de medida é joules, ok? Acho que você se lembra disso das suas aulas lá de Física 1 ou 2. O trabalho nós chamaremos de W e olhe, ele também é medido em joules, pode ser medido em joules. Mas por que trabalho é medido em joules? Simples, porque trabalho nada mais é do que energia. Quando a energia atravessa o nosso sistema, quando a energia atravessa a nossa fronteira do sistema, ela se manifesta na forma de calor ou trabalho. Então, calor ou trabalho nada mais são do que energia. Então, voltemos aqui. O trabalho nada mais é do que energia, então ele é medido em joules, ok? Ora, o calor nada mais é do que energia, também pode ser medido em joule. Nós podemos e iremos utilizar outras formas de medir calor ou trabalho, ou seja, energia. Nós podemos utilizar as nossas unidades como quilocal ou cal, podemos até utilizar quilojoule ou joule, usaremos quilocaloria ou caloria, e também podemos utilizar BTU, ok? Mas isso vai ser dito mais à frente. Então vamos agora, que você já sabe do ponto anterior, de que calor ou trabalho nada mais são do que energia que cruza a fronteira do sistema. Neste momento, esta lâmina é uma redundância, porque então você já sabe então que calor e trabalho nada mais são do que formas de energia em transição, formas de energia se deslocando, ok? Se você decorou isso, se você compreendeu isso, se você percebeu de que eu já estou sendo chato quando digo que calor e trabalho nada mais são do que formas de energia, quando a energia cruza a fronteira do sistema, eu estou muito feliz. Quando você olhar para mim e falar, você está chato, eu já sei que calor e trabalho são formas de transição de energia. Ok, estou feliz nesse momento, certo? Vamos então pensar um pouco. Ora, a energia pode entrar no meu sistema ou sair do meu sistema, ok? Nós vimos aqui, calor e trabalho nada mais são do que forma de energia quando atravessa a fronteira do meu sistema. Então, se calor ou trabalho nada mais são do que energia quando atravessa a fronteira do meu sistema, nesse caso aqui a minha fronteira do sistema, essa nuvenzinha aqui que a gente fez. Ora, esta nuvenzinha é o meu sistema e quando a energia cruza o meu sistema, ela vai se manifestar na forma de calor ou trabalho. Então, vamos agora para as nossas definições. Repito, são definições. Então, a partir de agora, eu estou definindo, eu estou escolhendo de modo arbitrário que sempre que trabalho sair do sistema, ou seja, sempre que energia sair do sistema, energia saindo do sistema, na forma de trabalho, eu vou chamar esse trabalho de um trabalho positivo. Sempre que a energia entrar no sistema, na forma de trabalho, eu vou dizer que este trabalho é um trabalho negativo.
ok? Aqui não tem opção, aqui não é questão de entender, é uma questão de definirmos de modo arbitrário, repito, que o trabalho que sai do sistema é positivo, trabalho que entra no meu sistema é negativo, ok? Estamos cientes disso, anota aí no seu caderninho, pinta de rosinha, passa um lumicolor roxo, seja lá o que for, bota em 1000 setinhas, porque isso é fundamental para nós descrevermos as nossas equações. Isso é uma arbitrariedade, nós definimos isso devido aos experimentos de Joule, ok? James Joule, o que ele faz? Ele relaciona calor, trabalho e a energia no interior do sistema. E no experimento clássico que James Joule fez, ele fala que o calor fornecido ao sistema menos o trabalho que o sistema realizou é igual à variação da energia. Não se preocupe em decorar isso que eu falei, a gente vai olhar com isso com mais calma, ok? Mas essa expressão que o Joule descreveu, ela só funciona, certo? Quando o meu trabalho, então, realizado pelo sistema é positivo, porque eu preciso subtrair ele, então a subtração precisa continuar sendo uma subtração. Então, menos com mais, então esse cara tem que ser mais para menos com mais continuar sendo menos. Ora, mas se ao invés do sistema realizar trabalho, o sistema sofrer trabalho, então eu tenho energia entrando no sistema, então esse trabalho tem que ser negativo para a equação do Joule, agora não subtrair trabalho, mas somá-lo. De novo, a gente vai falar sobre isso com muita calma já já. Neste momento, o que eu preciso é que você aceite isso, porque, de novo, isso é uma arbitrariedade histórica. A gente, classicamente, definiu que o trabalho, quando sai do meu sistema, então ele é positivo. O trabalho, quando entra no meu sistema, ele é negativo. O trabalho realizado pelo meu sistema é positivo. O trabalho que o meu sistema sofre, alguém está fazendo trabalho sobre ele, é negativo, ok? Então aqui podemos dizer que trabalho é uma coisa muito boa, então trabalho, quando eu faço trabalho, esse trabalho é positivo. Quando fazem trabalho sobre mim, esse trabalho é negativo, ok? O inverso pode ser dito sobre o calor. Então, o calor, ao entrar no meu sistema, ele é um calor positivo. A energia, ao sair do meu sistema na forma de calor, ele é negativo. Então, ganhar calor é positivo, perder calor é negativo, ok? Então, eu estou com a minha namorada e ela faz carinho em mim, me deixa calo e passa o calor para mim. Isso é positivo. Se ela vai-se embora, eu perco essa energia, ok? Isso é negativo, ok? Então, calor ao entrar no meu sistema positivo, calor ao sair negativo, trabalho ao entrar no meu sistema positivo, trabalho ao sair negativo, ok? Só dando um up aqui, porque o meu calor ficou cortado, né? Então, tá aqui, calor que entra no sistema positivo, calor que sai do meu sistema negativo, ok? Trabalho que sai do meu sistema positivo, trabalho que entra no meu sistema negativo. De novo, uma arbitrariedade, você só precisa decorar esta parte, certo? Teremos muito tempo para decorar, mas quanto mais rápido você decorar isso, melhor, ok? Bem, vamos seguir então para as nossas definições de sistema. Você deve ter visto isso lá na quarta série primária, com a tia Teteca, ela falou sobre isso com você, depois você viu isso nas aulas de ciência lá no seu sexto, sétimo ano, de novo, com uma tia Teteca 2, e depois você deve ter visto isso em algum lugar, talvez, né, dentro do seu curso de Física 2, se é que deu tempo para o professor chegar lá, que é sempre um desafio ele chegar em termodinâmica no curso, né, de engenharia de Física 2. Bem, se você não prestou atenção em todas essas aulas que você teve lá atrás e ainda assim chegou até aqui, eu fico feliz, mas agora você precisa aprender isso. Então, nós classificamos os sistemas em 3 tipos de sistema. Preste atenção e vale a pena a gente
falar um pouquinho sobre isso agora, que a gente está falando de uma classificação, ok? A gente está no mundo real, eu estou no curso de engenharia, então eu preciso saber relacionar o mundo real com o mundo teórico. No mundo real, os sistemas não são absolutamente, nunca isolados, perfeitamente isolados ou perfeitamente fechados. Eles são, em sua maioria, sistemas abertos, que eu tenho fluxo de tudo nele. Mas, no nosso mundo teórico, e principalmente para as simplificações necessárias para resolver problemas reais do seu trabalho, lá no campo, você pode fazer simplificações. Ora, eu posso dizer que o meu sistema é isolado, isso vai simplificar bastante o meu problema. Posso dizer que o meu sistema é fechado, isso também vai simplificar bastante o meu problema. Ou eu preciso caminhar para criar um sistema isolado ou mais próximo de isolado possível, mais próximo do sistema fechado possível. E eu preciso, então, determinar os mecanismos para que isso ocorra. E eu preciso entender o que é um sistema isolado, fechado e aberto. Então, vamos começar do meu sistema isolado, ok? Que aqui temos, que é o mais simples possível. Ou seja, o sistema isolado é aquele no qual a fronteira do meu sistema, vamos lembrar de novo o que é fronteira aqui, não fique enjoado com esse vai e vem. Ora, eu tenho o meu sistema e a fronteira do meu sistema não permite a passagem de absolutamente nada. Ou seja, eu não vou passar nem massa e nem energia. Ou seja, se eu não passo energia, eu não passo calor e trabalho. Então, o sistema isolado é aquele no qual a fronteira do meu sistema não permite a passagem de absolutamente nada. Não passa massa, não passa energia, logo não passa calor ou trabalho. Ok? Nós utilizamos sempre, classicamente, um exemplo bem trivial, bem singelo, que é uma garrafa térmica perfeita. Então, uma garrafa térmica perfeita, ela vai ter uma fronteira, que são as paredes desta garrafa térmica. Então, tem um sistema de fronteira real. Lembra que a fronteira pode ser real ou imaginária. Eu tenho uma fronteira real, e essa fronteira real não permite a passagem de calor nem de trabalho, ok? Então, por que eu faço isso? Porque eu quero que a energia fique no meu café, que o meu café fique eternamente quente, certo? Eu quero que eu faça o café hoje, daqui a 100 anos, ele esteja quente. Percebam que isso é um idealismo. É claro que esse café vai esfriar, mas é algo que eu desejo construir, certo? Que eu desejo fazer. E muitas garrafas térmicas conseguem fazer isso durante um tempo razoavelmente de modo efetivo, Então, umas 4 horas ela mantém praticamente inalterada a energia aqui dentro, perdendo muito pouca energia. Claro que eu não posso ficar abrindo essa garrafa térmica, senão eu perco energia por convecção aqui. Bem, um sistema isolado real, possivelmente, é o nosso universo. Nosso universo não trocaria energia com absolutamente ninguém do lado de fora dele. Ok? A gente conversa depois. Um sistema fechado é aquele sistema no qual não permite a passagem de massa, mas permite a passagem de energia. Pode ser na forma de calor ou pode ser na forma de trabalho. Passou energia? Não tem problema. O meu sistema não é isolado. Não passou massa? Opa, não tem problema, o meu sistema é um sistema fechado, ok? Perceba que, então, esse nome fechado gera algum tipo de confusão. Ele é fechado apenas para massa. Calor e trabalho podem cruzar a fronteira, certo? Perceba aqui também que isto é uma definição clássica, A física moderna já relaciona calor, trabalho e massa, ou seja, pela equação clássica e famosa de Einstein, energia e massa são coisas iguais.
que é essa singela equação que vocês estão vendo aí. Vocês já viram essa equação em desenho animado, em filme e tudo mais. Mas vamos deixar Einstein de lado, é que ele não vai incomodar a gente quando nós estivermos projetando máquinas térmicas, ok? Isso não é importante e a gente depois vai provar isso. Bem, então se o meu sistema permite a passagem de calor e trabalho, mas não permite a passagem de massa, então, ok, eu tenho um sistema fechado. Aqui eu tenho um exemplo, que é um êmbolo, pode ser algo parecido lá com o que tem dentro do seu carro, né? Vamos esquecer, eu tenho um líquido aqui dentro e por alguma razão esse líquido vai aumentar a temperatura e vai se expandir. Quando ele se expandir, esse meu sistema aqui em vermelhinho vai permanecer inalterado, porém expandindo a sua fronteira, ok? Então, quando esse sistema se expandir, a gente vai perceber que expansão está sempre relacionada a trabalho, exceto quando é uma livre expansão. A gente vai falar sobre isso depois, ou seja, uma expansão sob o vácuo. Se o meu meio externo não tem vácuo, que é o nosso caso aqui, quando eu tenho uma expansão, eu preciso empurrar esse êmbolo, e empurrar esse êmbolo, eu empurro a fronteira do meu sistema, eu realizo o trabalho do meu sistema. Perceba que a energia sai do meu sistema na forma de trabalho. Se a energia sai do meu sistema na forma de trabalho, esse trabalho é um trabalho positivo, ok? E se sai energia do o meu sistema é um sistema fechado, porque aqui a massa permanece aqui dentro, ok? Bem, vamos seguir a nossa vida. E o que seria um sistema aberto? Ou também eu chamo de volume de controle. Ora, eu falo de sistema aberto quando tem um fluxo tanto de massa quanto de energia. Então, aqui eu tenho o meu sistema, vermelhinho aqui definido, ok? E o meu êmbolo empurra o fluido ao longo desse sistema. Quando o meu êmbolo faz isso, eu tenho um fluxo de massa ao longo do sistema. Então, passa energia e calor e passa também massa. Passa calor e trabalho e passa massa. Então, nós já sabemos, até agora, o que é um sistema. Sabemos que a energia, ao atravessar o meu sistema, ela se manifesta na forma de calor ou trabalho, e que esse meu sistema pode ser um sistema isolado, fechado e aberto. Vamos agora seguir o nosso estudo e falar de uma grandeza fundamental para a gente, que é a temperatura. O que vem a ser temperatura, ok? Pare aí, pense um pouco, o que você entende por temperatura. Você encosta em algo e diz, olha, algo está quente ou algo está frio, e relaciona isso com temperatura. Mas é claro que você já viu que este mecanismo não é um mecanismo muito importante, porque você pode, por exemplo, agora fazer um teste, encostar na mesa em que você está vendo esse vídeo, pode ser uma madeira, encosta no pedaço de madeira e depois encosta no chão, no piso. Você possivelmente vai dizer que o piso está mais frio do que a madeira, e não necessariamente isso é verdade, possivelmente isso é mentira, possivelmente o piso e a madeira que estão no mesmo ambiente estão em equilíbrio térmico, possivelmente. Então, o que está acontecendo é que você tem uma sensação térmica diferente, a gente vai falar isso mais para frente, isso acontece devido aos coeficientes de transferência de calor, tanto do piso quanto da madeira. Então, vamos botar agora uma nova definição de temperatura, possivelmente é agora sim algo completamente novo que você está vendo, você nunca deve ter visto isso, que é temperatura nada mais é do que agitação molecular. Perceba que eu tenho um termômetro, eu dou um zoom nesse termômetro e eu percebo que as moléculas estão se chocando, as moléculas estão se movimentando. Então, eu penso que temperatura nada mais é do que uma medida da agitação molecular. Então, eu estou criando um parâmetro de agitação molecular. Eu chamo um determinado nível de agitação molecular de temperatura zero
Então, as moléculas estão se agitando e eu falo, olha, esse tipo de agitação eu vou chamar de uma temperatura zero. E, a partir daí, eu relaciono os índices mais agitados a temperaturas maiores e os índices menos agitados a temperaturas menores do que esse zero que eu, de novo, de modo arbitrário, defini. Ok? Então, sempre que pensarmos em temperatura, pense em agitação molecular. Ok? Ao longo do tempo, nós precisamos definir escalas de temperatura. Então, para medir a temperatura, nós decidimos criar algumas escalas. Então, para se definir uma escala de temperatura, você pode ser completamente arbitrário e escolher algum ponto fixo. Eu, por exemplo, escolhi o ponto da água para chamar de zero. Na verdade, nem foi eu, foi Anders Celsius, lá no século XVIII, que ele fez isso, um sueco muito esperto. Esse sueco, que é o Celsius, ele simplesmente falou, olha, eu preciso de um ponto fixo, nada mais fácil do que ter um ponto fixo do que pegar a temperatura na qual a água se solidifica. Vamos chamar isso de zero, ponto. Por quê? Porque é fácil de ver. Ora, e a partir daí, vamos escalonar até o ponto em que a água deixa de ser água líquida e se torna vapor, quando a água ferve. Vamos chamar isso de 100. Por que 0 e 100? Ora, porque contar de 0 a 10 é bacana, contar de 0 a 100 mais ainda. Ok? Ele fez isso. Contou de 0 a 100, dividiu isso em 100 partes e, com regrinhas de 3 espertas, ele determina qualquer outra temperatura. Mas não foi só ele que fez isso. O Fahrenheit pensou diferente, de modo que a água congelada para ele ficou em 32 graus. Ele chamou de zero uma outra mistura de água, sal. Bem, na escala Fahrenheit, então, o que aconteceu é que o zero do Celsius se tornou 32 Fahrenheit. E temperatura de ebulição da água se torna 212. Também aqui se faz uma regra de 3 para relacionar uma escala com a outra. Ficamos com essas duas escalas, esse aqui a Europa continental utilizando a escala do Celsius, e claro, os ingleses, sempre os ingleses diferentes, numa ilha muito distante, eles utilizavam a escala Fahrenheit. Os americanos depois herdaram isso dos ingleses e continuaram usando Fahrenheit, usa até hoje Fahrenheit, quando o assunto não é sério. Quando o assunto é sério, normalmente passa-se para Celsius. Bem, mas do sistema internacional de medida usa o Celsius, ok? Que também é chamado de grau centígrado, porque ele está escalonado em 100 divisões. Bem, ficamos assim até criarmos o conceito de zero absoluto. Foi o Lord Kelvin, um outro cara muito esperto, que ele falou, ok, meu amigo, se a temperatura nada mais é do que a agitação molecular, e à medida que eu aumento a temperatura, minha agitação molecular aumenta, então, à medida que eu for resfriando a temperatura, eu vou diminuindo a agitação molecular. Concorda? Então, eu diminuo a temperatura, a agitação molecular diminui. Mas existe um limite para a agitação molecular. Ora, o mínimo que pode ter de agitação molecular seria nenhuma agitação molecular. Seria quando a agitação molecular cessasse. E o Kelvin, Lord Kelvin, muito esperto, né? Esse Sir, ele decidiu, então, chamar esse ponto no qual a temperatura não pode mais ser resfriada de zero. Muito esperto, né? A partir de agora eu não preciso ter números negativos, né? Porque o número negativo dá a sensação de infinito, para mais e para menos. E a temperatura não tem isso. Eu tenho um limite de temperatura, quando eu não tenho nenhuma agitação molecular. Então, olhando para esse limite, ele chamou isso de zero, e a partir dali ele reescreveu todas as temperaturas. Não foi fácil definir qual seria essa temperatura zero, né, nas outras escalas, mas depois, com a sucessiva história, tem documentários muito bons sobre isso, acho que eu vou até botar no link aqui, links do YouTube, depois vocês olhem aí no link, eu vou botar um documentário, não sei até quando ele vai ficar disponível no YouTube, coisas do YouTube, né, mas eu coloco. E o que o Kelvin faz? Ele chega
a minha temperatura de 273 graus negativos como sendo essa temperatura limite. Feito isso, nós conseguimos, então, reescrever todas as outras em função do zero absoluto, é a escala Kelvin, que a gente usa muito também. Então, basicamente, ao longo do curso, a gente vai utilizar essas duas escalas, a Celsius e Kelvin. Nada nos impede de, alguns exercícios, utilizarmos Fahrenheit, apenas porque o grande Império Americano usa, ok, alguns livros estão ainda utilizando Fahrenheit, mas ok, o mundo científico se foca em Celsius e Kelvin. Ok? Bem, agora que você já entendeu o que é a temperatura, ok? Você pode pensar em uma lei zero, em um princípio zero da termodinâmica, que é a coisa mais básica da básica da básica, que você vai me achar um tremendo de um canastrão por estar ousando falar disso com você. Que é, olhe, pense em algo muito simples. Pense em quando você pega a cerveja. Se você é um abstêmio, não tem problema, pega a sua Coca-Cola. Se você é contra o imperialismo americano, não tem problema, você pega a Inca Kola. Se você é um vegano, não tem problema, você pega a água de degelo das montanhas suíças. Ok, pega esse líquido muito frio, eu vou ficar com a minha cerveja, coloque sobre a mesa, ok? E espere um tempo. O que vai acontecer com a minha cerveja, com a sua Coca, a sua Inca Kola, sua água de degelo da Suíça? Ora, depois de um tempo, ela vai esquentar. Você, então, já sabe que a tendência desta garrafa contendo esse líquido gelado é que esse líquido aqueça até atingir a temperatura ambiente. Depois disso ele para. Não existe perigo algum de você deixar a sua cerveja, ou a minha cerveja, sob a mesa e depois de um tempo essa cerveja ficar a uma temperatura maior do que a temperatura ambiente por metodologia natural, sem que nada aconteça, sem que eu bote no fogo. Ok? Então, é este o princípio zero da termodinâmica. É o princípio que diz que corpos que estejam em contatos vão atingir o equilíbrio térmico. Então, olhem só, eu tenho o corpo A, que está em contato com o corpo C. Então, eu tenho certeza que o corpo A e o corpo B, depois de um tempo, eles vão atingir o equilíbrio térmico. Ok. Se isso acontece e o corpo C também está em contato com o corpo B, A e B não estão em contato, é que eu tenho isolante, ok? Então, se B também está em contato em C, e eu olho e falo assim, olha, o corpo C está em equilíbrio térmico com B, o corpo C está em equilíbrio térmico com A, então eu tenho certeza, A e B estão à mesma temperatura. Ok? Compreendeu? Bem simples, né? Vou repetir de novo. Se A e B estão isolados e A está em equilíbrio térmico com C e B também está em equilíbrio térmico com C, eu tenho uma certeza, a temperatura de A tem que ser igual à temperatura de B. Ok? Isto é o que a gente chama de lei zero. Ou você pode chamar da tua lei da cerveja, dizendo que a cerveja vai sempre esquentar quando colocada para o lado de fora da geladeira, na mesa, ou também a lei da sopa. Você pode deixar a sua sopa quentinha, precisar fazer alguma coisa, ir ao banheiro, e de repente você volta e a sua sopa está na mesma temperatura do ambiente. Em uma hipótese, no mundo normal, a sua sopa vai virar gelo, a não ser que você esteja no Alasca, onde a temperatura ambiente é de 0, ou, em hipótese alguma, a sua cerveja vai ferver, a não ser que você esteja no Rio de Janeiro, em pleno verão. Ok? No mais, vai dar tudo certo. Bem, sabemos tudo agora de sistema e temperatura. Então, vamos agora definir outras coisas do sistema. Então, vamos agora falar desses conceitos de equilíbrio, processo
ciclos, ou seja, são coisas que definem o meu sistema, pelo qual o meu sistema vai passar, são coisas muito importantes. De novo, vale uma observação. Por favor, entenda bem o que cada um desses conceitos significa. Isso vai ser muito importante para a sua vida. Se não acreditar que vai ser importante para a sua vida profissional, acredite que isso vai ser muito importante para a sua vida dentro dessa disciplina. Sem isso, não vai. Você vai confundir absolutamente tudo, ok? Então, entenda muito bem o que é equilíbrio, o que é processo, o que é ciclo, ok? Vamos olhar mais de perto esses conceitos. E antes de tudo, antes de qualquer coisa, vamos definir o que é estado, ou seja, estado de um sistema. Não tem absolutamente nada a ver com as unidades federativas do Brasil ou estado da matéria, absolutamente. Estado de um sistema. Isso é novidade para você, ok? Então vamos lá. O estado nada mais é do que aquela condição na qual o sistema se encontra. E que condição é essa? Ora, essa condição é determinada pelas propriedades, ou seja, qualquer grandeza físico-química que descreva o sistema. Calma, um minuto, pense. Olhe, o estado é uma forma de se descrever o sistema, assim como você olha e diz, olha, eu sou o Joaquim, eu tenho 75 quilos, eu tenho 2 metros de altura, ou seja, estou descrevendo o Joaquim, ok? Que é um ser muito estranho aqui que eu inventei na minha cabeça. Você também pode descrever um sistema, e ao descrever um sistema eu falo, eis o estado do sistema. Para descrever o sistema, eu utilizo o conceito de propriedades. Preste atenção que propriedades são grandezas físico-químicas que descrevem o sistema. Então, diferente do Joaquim, certo? Eu tenho que descrever uma grandeza físico ou química para o sistema. Por exemplo, temperatura, pressão, volume, densidade, massa específica, ok? Todas essas são propriedades do meu sistema. Eu tenho 2 tipos de propriedades do meu sistema, ok? Eu tenho uma propriedade intensiva, ou seja, imagine um bolo, ok? Imagine um bolo, você botou em cima da mesa e cortou o seu bolo em 2, ou seja, o teu bolo era um sistema, o teu bolo de chocolate era um sistema, você cortou o seu bolo de chocolate, agora você tem 2 sistemas constituídos por meio bolo. Ora, o fato de ter dividido o bolo em 2 não alterou a temperatura das metades do bolo, não alterou a pressão nas metades do bolo, não alterou a velocidade nem a densidade deles. Ou seja, são propriedades intensivas, são propriedades que só dependem do sistema. Que uma vez que o sistema tenha, ao dividir o sistema, essas propriedades não serão alteradas. Ok? Então, ela não depende da massa do sistema. Ora, eu tenho propriedades extensivas, que dependem, obviamente, da massa. É claro que a massa é uma delas. Uma vez que eu dividi o meu bolo, agora eu tenho 2 sistemas com a metade da massa. Eu tenho 2 sistemas com a metade do volume, eu tenho 2 sistemas com quantidade de movimento diferente. Isso vocês confundem lá na aula de mecânica, né? Lembra que a quantidade de movimento, ok? Ela precisa ser conservada no meu sistema, mas cada um dos objetos podem ter quantidade de movimento diferente. Mas seguimos, depois a gente pode voltar nisso. E a energia cinética também vai ser diferente de cada um deles se eles saírem com velocidades diferentes. Bem, então propriedades são grandezas físico-químicas que descrevem meus sistemas e elas podem depender da massa ou não. Se elas não dependem da massa, elas são
intensivas. Se elas dependem da massa, elas são extensivas. Bem, além de falar de propriedades, eu posso falar de propriedades específicas. A gente vai voltar a falar nisso já já, mas sempre que eu pego uma grandeza e divido pela massa nela, eu acho uma grandeza específica. Então, eu vou ter um volume específico, ok? A gente vai falar disso mais para frente. Propriedade específica quando divide a massa por ela, mas a gente vai falar nisso. Por exemplo, um volume específico nada mais é do que o volume dividido pela massa. A gente vai falar disso com mais calma para frente. Ok, então determinamos o que é estado. Estado é uma determinada característica que o meu sistema está em determinado ponto. Ora, e o que é equilíbrio? O equilíbrio nada mais é do que a tendência do meu sistema de não mudar de estado. Ou seja, se o meu sistema tem a tendência de permanecer no mesmo estado, no estado no qual ele se encontra, então eu posso dizer que este sistema está em equilíbrio, que este é um estado de equilíbrio, ok? Ou seja, se o meu estado não muda, concorda que as propriedades dele não podem mudar? Visto que as propriedades determinam o estado. Então, o equilíbrio nada mais é do que aquele estado no qual as propriedades do sistema não tendem a serem alteradas. Eu não posso mudar a temperatura, senão eu mudo o meu estado. Eu não posso mudar a pressão, senão eu mudo o meu estado. Logo, eu saio do equilíbrio. Ok? Então, se eu tenho equilíbrio, eu tenho um momento no qual as propriedades do sistema não vão ser alteradas. Porém, se eu faço com que, obrigatoriamente, uma dessas propriedades seja alterada, eu tenho o que a gente chama de processo, que é esse carinha que aqui está. O processo nada mais é do que a mudança de estado do sistema. Então, quando o sistema sai de um determinado estado e vai para outro estado, eu digo que está acontecendo um processo. Então, processo é sair de uma dada condição de equilíbrio, ou seja, de um dado estado de equilíbrio, para um outro estado de equilíbrio. Ok? Processo é uma sucessão de estados intermediários pelos quais o sistema passa entre um estado de equilíbrio e outro. Certo? Propriedades estão permanentes, eu tenho um equilíbrio. As propriedades mudaram, então eu vou ter um processo, que nada mais é do que sair de um equilíbrio e passar por uma sucessão de estados. Bem, uma vez que eu tenha processos, mas esses processos se sucedam, eu tenho uma sucessão de processos, onde eu saio de um estado e volto para esse mesmo estado, então eu digo que eu tenho um ciclo, ok? Aqui eu tenho um estado inicial, passei por um processo, fui para um estado 2, passei por outro processo, fui para um estado 3, passei por outro processo, fui para um estado 4 e por outro ainda, e o último processo, chego no estado 1 novamente. Aqui eu tenho 1000 certezas. Se eu tenho um ciclo, eu vou sair de um dado estado e vou chegar nesse mesmo estado. Ok? Então, se eu saio de um mesmo estado e volto para este estado, então eu tenho certeza que no início e no final do meu ciclo, as propriedades são iguais. Então, se eu conheço a temperatura no estado 1, eu vou ter certeza que ao final do ciclo, a minha temperatura será a mesma, porque ela é uma propriedade do sistema. Ela não pode ser alterada quando eu chegar no estado 1. Ok? Então, isso é muito importante. Certo? Ok. Meu amigo, camarada, gente boa, por favor, volte esse vídeo, reveja as definições de ciclo,
de estado, equilíbrio, processo e ciclos, ok? Me promete isso, você vai ver com muita calma esta parte. Você precisa saber o que é estado, precisa saber o que é equilíbrio, o que é processo, o que é ciclo. Certo, meu amigo? Certo, minha amiga? Bem, então, só para a gente terminar, vamos olhar aqui o que seria esse ciclo termodinâmico. Eu tenho o ciclo de Carnot aqui, a gente vai olhar com muita calma o que é ciclo de Carnot, depois você vai ver isso em sistemas térmicos, possivelmente também o que é esse ciclo de Carnot, ok? Ou em outro curso de máquinas térmicas hidráulicas, seja lá o que for, você vai ver isso com muita calma. Mas aqui eu tenho o ciclo de Carnot, perceba que este pontinho vermelho que se desloca, ele nada mais é do que meus estados. Então, esse pontinho vermelhinho nada mais são do que pontos dos meus estados, ok? Então, em cada ponto deste eu tenho um estado, tenho um conjunto de propriedades bem definidas, ok? E, ao fazer isso, ao se deslocar, eu tenho uma mudança das propriedades. Aqui eu consigo ver duas propriedades, volume e pressão. Perceba que à medida que ele se desloca, eu tenho uma mudança no volume e na pressão, certo? Eu tenho processos aqui. Daqui para cá eu tenho um processo. Esse processo é um processo isotérmico. Aqui eu tenho um processo adiabático, um outro processo isotérmico e outro processo adiabático. Um processo isotérmico é a temperatura constante, um processo adiabático é aquele no qual não existe a troca de energia na forma de calor, ok? Perceba que quando eu tenho uma expansão, eu tenho em alguns momentos uma expansão e uma compressão. Eu tenho um momento uma expansão do volume, em algum momento uma compressão. Em algum momento eu tenho uma variação de aumento de pressão e outra de diminuição de pressão. Ok? A função dessa figura é só determinar o funcionamento de um ciclo, ver como funciona o ciclo, ver o que é um processo, o que são estados, o que são condições de equilíbrio e o porquê isso está acontecendo, ok? Veja isso com muita calma, com muito cuidado. Bem, se assim é, podemos então finalizar essa nossa aula, ok? Sobre termodinâmica, essa nossa introdução à termodinâmica, certo? Temos muito ainda a passar ao longo do nosso curso, ok? Essa é uma aula só de conceitos básicos para a gente determinar uma linguagem. Eu preciso saber o que é um sistema, preciso saber o que é trabalho, o que é calor, o que é energia, o que são estados, equilíbrio, processo e ciclo e o que é temperatura, ok? Muita calma, não se desespere, você pode assistir essa aula milhares de vezes, certo? Quanto mais você assistir, até melhor, que eu vou ter mais views, certo? Dá um joinha lá, ajuda também, ok? Dá um like nesse cara, porque eu preciso saber a importância dessas aulas para vocês, se elas realmente são importantes, se elas realmente estão lhes ajudando. Digam no que essas aulas podem melhorar, quais são os problemas delas, certo? O objetivo dessa videoaula é te dar um embasamento na sua casa, na sua residência, ou te dar uma oportunidade de ouvir esses textos de uma maneira dinâmica e de uma maneira livre, ok? Então, isso tem que ser útil. Se essas aulas não forem úteis, me avise, por favor, ok? Porque a gente tira e muda a nossa metodologia. É fundamental o seu retorno, a sua opinião, a sua crítica a essa metodologia, a essas aulas. Ok? Então, um grande abraço, fiquem com Deus, um beijo para todos, para todas e nos veremos a seguir, ok? Sempre no final dessas aulas, às vezes, sempre mentira, eu vou deixar alguns links de algum assunto que eu achei importante, então dei uma navegada por esses links. Os links não me responsabilizo sobre eles, no sentido de que eles podem sair do ar a algum momento, ok? Um grande abraço
e até mais para vocês.